Olá, chegamos ao episódio 42 do nosso podcast. É uma honra ter você aqui comigo. Não se esqueça de fazer o download dos episódios anteriores e, se puder, compartilhe. Você pode estar abençoando vidas. O nosso tema de hoje é respeito é bom e eu gosto. Com base em 1 Pedro 2,17, que eu leio para você. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Respeito é bom e eu gosto. É um chavão que ouço desde a minha infância, mas esse chavão nunca foi tão necessário quanto hoje. Papai usava, mamãe usava, meus professores usavam, as autoridades usavam e eram respeitados. Hoje, o respeito sumiu das prateleiras, dos corações, das mentes, dos comportamentos, da educação das pessoas. Antes de mais nada, vejamos alguns significados e usos do verbo respeitar, extraídos do dicionário online do Google. Verbo respeitar. 1. Transitivo direto. Ter respeito, deferência por alguém ou algo. Ter em consideração. Os filhos o respeitam. 2. Transitivo direto. Demonstrar acatamento ou obediência a cumprir, observar, respeitar as ordens. 3. Transitivo direto. Ter medo de, recear. Respeito o animal bravio. 4. Transitivo direto. Tomar em considerações, ter em conta, atender a, respeitar a vontade do povo. Transitivo direto. Não causar qualquer prejuízo a. Poupar, respeitar as obras do passado. 6. Transitivo direto. Ter cuidado com, não perturbar, respeitar o sono de alguém. 7. Transitivo direto. Demonstrar tolerância com, suportar, admitir, respeitar críticas. 8. Transitivo indireto. Dizendo respeito a, concernir. Esses fatos respeitam a justiça. Número 9. Transitivo direto. Estar na direção. Estar voltado. Apontar. Quando saiu, o navio respeitava ao norte. Número 10. Pronominal. Guardar o decoro que convém à sua situação, à sua dignidade, dar-se ao respeito. Veja, ele sabe se respeitar. A falta de respeito tem sido o principal motivo de afastamento das pessoas. Amizades são destruídas, casamentos desfeitos, igrejas fragilizadas, prisões desnecessárias. A maior causadora do desrespeito é a soberba. O resultado mais expressivo do desrespeito é a perda da amizade, do amor, da consideração, da companhia. O grande resultado do afastamento é o vazio, o remorso, a saudade e, quase sempre, a certeza de que nunca mais será como antes. Estou falando de respeitar as pessoas, respeitar os estilos, respeitar preferências. É preciso entender que o eu não pode e não deve prevalecer nos relacionamentos, sejam eles quais forem. Se você é tudo, se você sabe tudo, se só o seu jeito de realizar é o certo, se os outros apenas são a sua plateia, busque uma caverna, fique sozinho,
Ponha um espelho grande diante de si e fique se admirando, fique se aplaudindo, mas não queira machucar as pessoas com a sua falta de respeito. Vou repetir o nosso texto de hoje antes de nossa reflexão propriamente dita. 1 Pedro 2,17. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Abordaremos os 3 verbos de 1 Pedro 2,17: respeitar, amar e temer. Para Moody, respeitar significa honrar, reverenciar. Veja o pequeno comentário que faz sobre o versículo 17 do capítulo 2 da primeira epístola de Pedro. Honrai, amai, temei. Aqui está o alto sacrifício e o desejo de conceder a cada um aquilo que merece. A palavra honrai está ligada à palavra precioso e sugere a alta estima do cristão pela personalidade humana. A palavra amai indica o ágape, divinamente concedido em 1 Coríntios 13. Este é o amor com o qual Cristo 2 vezes desafiou Pedro em João 21, 15 e 16. Um desafio do qual o honesto Pedro desviou-se com a resposta: eu te amo, do grego philo, amar humanamente. Prossegue Moody em referência à resposta de Pedro: amas-me? Mais importante do que o amor aos homens, diz Moody, está o amor a Cristo, mais do que estes. Alguns entendem estes como se referindo aos instrumentos da pesca. Se fosse assim, Pedro teria respondido sem nenhuma evasiva, sem usar uma outra palavra para amor diferente da que Jesus usou. O próprio fato de que Jesus experimentou o amor de Pedro na presença dos seus irmãos dá a ideia de que outros estavam envolvidos. Pedro se vangloriara que permaneceria leal mesmo se os outros não permanecessem. Marcos 14, verso 29. Observe que o respeito está irreversivelmente atrelado ao amor. Não há respeito sem alguma forma de amor. O amor não subsiste se não houver respeito. Vamos ao primeiro tópico dessa pequenina reflexão, usando os verbos do versículo base de hoje. Tópico 1: respeitem todas as pessoas. Todos já ouviram falar na famosa pirâmide de Maslow, o psicólogo americano que pesquisou a fundo e encontrou 5 necessidades básicas do ser humano. Para ele, cada necessidade dependeria da satisfação da necessidade anterior. Para ele, número 1, necessidades fisiológicas: saciar a fome, manter os processos homeostáticos para garantir o equilíbrio do organismo. Isso é, controle de temperatura corporal, níveis hormonais, absorção de nutrientes, etc. Manter a qualidade da respiração, sono e digestão, ter disponibilidade de abrigo. Necessidade número 2, necessidade de segurança, segundo Maslow. Segurança do corpo contra ameaças físicas, violência, cárcere, acidentes. Segurança da saúde, segurança do emprego, segurança no emprego, segurança na família, segurança na propriedade, etc. Necessidade número 3 da pirâmide de Maslow. Necessidade de amor
e relacionamentos, amizades próximas e confiáveis, boas relações familiares, relacionamentos amorosos satisfatórios, pertencimento a grupos sociais, etc. A necessidade número 4, necessidade de estima. No quarto nível, o ser humano desenvolve sua necessidade de estima, que avança um passo nos relacionamentos. Além de criar vínculos com as pessoas, também precisamos ser estimados e valorizados por elas para validar nossa própria autoimagem. Nessa fase é desenvolvida a relação consigo mesmo e a autoestima através do reconhecimento das próprias habilidades e potencialidades. Basicamente, o indivíduo busca a construção da autoconfiança e a conquista do respeito e reconhecimento dos outros. A quinta necessidade da pirâmide de Maslow: necessidades de realização pessoal, coerência e prática dos próprios princípios e valores, independência, autossuficiência e liberdade, rotina que permite o desenvolvimento pleno dos potenciais e criatividade do indivíduo, equilíbrio emocional e controle sobre as próprias ações, autoconhecimento, conhecimento e sabedoria nas áreas de interesse, espontaneidade e autonomia. Quando a Bíblia diz para respeitar todas as pessoas, está mostrando que cada uma tem suas peculiaridades, suas características, seus estilos. E aqui estou falando de respeito, porque, querendo ou não, fazemos parte de um corpo, seja a igreja a qual pertencemos, seja a comunidade onde vivemos, seja o nosso país de origem. Pertencemos a um corpo. O corpo é composto de membros e os membros precisam uns dos outros. O respeito é a chave. A Bíblia é categórica. Veja, 1 Coríntios 12, 15 até o verso 21. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. É verdade, quem não atenta para isso, fecha portas. Portas de emprego, portas de amizade, portas de amor, portas das mais variadas oportunidades. É preciso respeitar o corpo. Ao final de uma jornada de desrespeito ao corpo, a pessoa vai estar como os deuses fabricados de que falam os versículos 5 a 7 do Salmo 115, que eu leio para você. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não podem pegar. Têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. Meu tópico 2 dessa pequena reflexão: amem os seus irmãos na fé. Como eu já disse,
O respeito está irreversivelmente atrelado ao amor. Não há respeito sem alguma forma de amor. O amor não subsiste se não houver respeito. Vou deixar, como de costume, que a palavra de Deus fale sobre o amor que respeita. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 8, a parte A do versículo 8, Novo Testamento na linguagem de hoje. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Meu tópico 3. Temam a Deus. Temer a Deus, você sabe, não é ficar com medo. Temer a Deus é seguir de forma sóbria e coerente os seus mandamentos. Temer a Deus torna o homem feliz. Salmo 128, verso 1. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. B. Temer a Deus mostra um ser humano sábio. Não estou falando de conhecimento, estou falando de sabedoria. Sábio é aquele que sabe usar o conhecimento, e a sabedoria começa no temor ao Senhor. Veja Provérbios 9, 10 a 12. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem a compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Se temer a Deus é a finalidade de nossa existência. Eclesiastes 12, 13. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Meu tópico número 4. Respeitem as autoridades. Nunca se desrespeitou tanto as autoridades, em parte porque muitos dos que estão autoridades hoje não se dão ao respeito, em parte porque a humanidade está ultrapassando, aviltando e destruindo todos os limites do respeito. A Bíblia assim se expressa, 1 Pedro 2, de 13 a 17. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem.
Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas. Amem os seus irmãos na fé. Temam a Deus e respeitem o imperador. O texto de Efésios 6 só falta desenhar de tão claro, objetivo e direto que é. Veja, Efésios 6, 1 até o versículo 10. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força da sua potência. Saber, nós sabemos. Fazer, nós não fazemos. E o preço pago, muitas vezes, tem sido devastador, tanto para o que desrespeita, quanto para o desrespeitado. Quer saber? Respeito é bom e eu gosto. Pensa nisso. Respeite todas as pessoas, ame os irmãos na fé, tema a Deus e respeite as autoridades. Obrigado por estar aqui comigo. Até o próximo episódio, na semana que vem, se Deus quiser.